Bora fazer o planejamento de leituras para novembro. Estamos chegando no finalzinho do ano e estou ficando levemente desesperada, porque não vai dar tempo de ler tudo que eu tinha planejado. Já tá tudo atrapalhado com minhas metas, porque eu fui enfiando outras leituras que não estavam planejadas e, enfim, a coisa tá dando um pouquinho errado. Mas, errado não, porque o importante é que eu tô lendo, tô seguindo aí o que me bate vontade de ler também, sem ficar presa nesse planejamento, que eu acho que isso importa muito também. Eu acho que pra muita gente a questão do planejamento não é legal por isso, né? Sente que precisa ficar ali preso naquilo que foi planejado, mas não é verdade, você pode desplanejar, como vou fazer nesse momento aqui com vocês. Por quê? Li quase nada do que eu tinha separado pra ler em outubro. Quase nada não, eu li bastante em outubro. Mas tiveram vários livros que eu tinha pensado em incluir que não rolou de ler e também não vai rolar de fazer o que eu fiz nos outros meses, que é continuar a leitura desses livros no mês seguinte, porque tenho outras prioridades para encaixar, então eles vão ter que ficar pausados mesmo. Então, vou primeiro mostrar esses livros que eu vou voltar para a estante no momento, então eles não serão lidos agora. Eu não vou sortear nenhum livro dessa vez, porque realmente já tenho vários aqui planejados, inclusive algumas leituras pendentes, mas vou devolver os papeizinhos, já tenho até aqui anotado os livros que eu vou devolver, para essas leituras não ficarem perdidas também, né? Vou sorteá-los em outro momento no futuro. Então, o primeiro livro que eu tinha planejado ler em outubro que não rolou, e assim, vamos combinar que eu fui bem ousada em outubro, né? Queria ler muita coisa ao mesmo tempo. Claro que não rolou. Eu tinha planejado ler o livro do Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques, nessa edição aqui que eu recebi da TAG, mas não rolou e também não vai rolar agora em outubro. Talvez eu volte para esse livro em dezembro, mas conversa pro futuro. Esse aqui eu só não vou devolver pra jarrinha, porque eu não tô colocando os livros da TAG na jarrinha. Eles ficam numa estante separada na sala, então só vou colocar lá. E agora eu tenho pendente da TAG esse livro, outros dois que eu recebi, que são os de outubro e novembro, e ainda falta chegar o de dezembro, né? Então vamos ficar com 4 leituras pendentes de todos que eu recebi da TAG esse ano. A minha ideia era ir lendo à medida que eu fosse recebendo, justamente pra não ficar acumulado. Mas assim, já fui muito bem sucedida até então. Vou pensar aí se eu volto para algum desses livros em dezembro, para não ficar com tantas pendências aí, né? Mas então vou devolver esse pra estante e aí vou devolver aqui agora pra jarrinha um livro de conto, que é Os Contos de Belas Artes, do Mário de Andrade. Eu tinha sorteado esse livro no último mês, mas não deu pra ler. Então eu vou devolver esse papelzinho, tá aqui ó, laranjinha, que é a cor de livros de contos, né? Então, cada cor representa um gênero diferente, né? Então, devolvido aqui para ser sorteado em outro momento. Também vou devolver o romance A Família do Comendador, da Ruana Manso. Queria ter encarado essa leitura, porque eu queria voltar aí a ler os livros da editora Pinar, mas não vai ser dessa vez. Então, também vou devolver esse livro. E aqui, no caso, rosinha, que é a cor dos livros de ficção, né, romances. Então, dobrar ele aqui bonitinho, devolvi pra jarrinha. Também vou devolver outro que eu queria muito ter pegado pra ler aos pouquinhos, mas enfim, não rolou, que é o livro As Entrevistas da Paris Review, que tem entrevista aqui com vários escritores. Também vou devolver para ser sorteado em outro momento. Esse aqui é verdinho, que é a cor dos livros de não ficção, né? Então tem livro de ensaio, esse de entrevista, enfim, textos mais assim. Então, devolvido. E por fim, o outro livro que eu tinha sorteado, que é o Senhora Dona do Baile, da Zélia Gattai, que também vai ficar para outro momento. Esse aqui, no caso, roxinho. Eu tinha sorteado um de cada cor, né? Que são livros de biografia, de autobiografia, memórias, enfim. Acho que esse aqui é um livro de memórias da Zélia, então devolvi. A jarrinha vai ficar fechada esse mês. Por quê? Temos pendências. Vamos lá, 2 livros que eu estava lendo. Vocês vão dar uma leve balançadinha aí, porque o tripé tá apoiado na mesa e toda hora que eu pego alguma coisa aqui dá uma tremida, né? Mas segura aí. 2 livros pendentes aí de outubro que vou continuar lendo em novembro, que são 2 calhamaços, né? Que eu acho que foi o que dificultou aí encarar outras leituras, porque calhamaço, né? Calhamaço exige tempo.
Então, tô lendo Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Tô seguindo a meta da leitura coletiva. E tô conseguindo seguir bem, assim, eu deixo acumular algumas metas, mas consigo colocar em dia no final de semana. Então, vai rolar, eu acredito, de finalizar isso aqui agora em novembro, que é o cronograma de leitura ali, né? E assim, é uma leitura super fluida. Eu tô impressionada, assim, com quão fácil é ler. A última meta, por exemplo, eu tinha deixado acumular a semana toda e aí li tudo num domingo. Eu sentei e não conseguia parar de ler, porque eu fiquei muito curiosa, muito instigada ali pra saber o que ia acontecer e virando páginas ali mesmo. E eu falei, meu Deus, que livro incrível. Enfim, tô impressionada com esse livro. Tô numa parte agora que eu confesso tá um pouquinho mais chata, que ela tá trazendo alguns detalhes mais históricos ali. Acho que tá chata, na verdade, porque eu fui ler ontem à noite e já tava um pouco cansada. E eu tava querendo saber o que tá acontecendo na história, o que vai acontecer com os personagens. E aí eu senti que essa parte foi um pouco mais arrastada, assim. Mas vou voltar pra essa leitura. E a ideia é terminar em novembro. Então tá nos meus planos terminar em novembro. Daí, o outro calhamaço que eu estou lendo é o Christian Lavansdater, que é aí do projetinho Lendo as Mulheres do Nobel de Literatura. E já não sei se esse aqui tem planos de terminar em novembro, porque ainda tô bem no começo. E eu acho um pouco mais difícil de ler, por ser em inglês. Mas eu queria muito que o vídeo sobre essa escritora, né, do projeto, saísse ainda esse ano. Mas talvez eu queria até pensar depois em dividir um planejamento aqui, pensando metinhas como se eu estivesse participando de uma leitura coletiva, porque eu acho que isso me ajuda muito a motivar e ter isso bem organizado ali, sabe? Então vou tentar fazer isso pensando se é possível finalizar em novembro, mas acho que vai ser mais plausível considerar aí para finalizar em dezembro. Então provavelmente é uma leitura aí que vai continuar comigo por mais um tempinho. Então tô com esses 2 livros em andamento. E daí, preciso encaixar nas leituras de novembro 3 leituras que estão aqui, que são livros que eu recebi de parceria, que eu estou, inclusive, muito curiosa para lê-los. O primeiro deles eu recebi em parceria com a editora Fósforo, que é o Histórias de Amor do Novo Milênio, da escritora chinesa Kan Shu. Eu pedi esse livro aqui porque a autora foi uma das indicadas ali para o Nobel de Literatura, então fiquei curiosa para conhecer mais da história dela. Aqui na contracapa diz assim: algumas mulheres estão à procura da felicidade e do amor a fim de abandonar a precariedade de seus trabalhos enquanto operárias. Assim se poderia resumir este romance de Kan Shu, uma das maiores escritoras chinesas contemporâneas, caso ele não fosse tão surreal e simbólico, a um só tempo semelhante a um quadro de Salvador Dalí e a uma paisagem impossível de Escher. Eu vi que na sinopse do livro, no site da editora, também tem uma comparação com a escrita de Kafka, com essa coisa do absurdo, do surreal. Eu fiquei super curiosa com isso também. Do Kafka eu só li um livro que é a Metamorfose, mas me interessa muito, gosto muito dessa coisa do diferente, do estranho, né? Então tô curiosa pra ler esse livro aqui. Eu vi alguns comentários dizendo que é uma leitura bem leve, assim, parece engraçada. Então, tô curiosa pra ler esse livro, foi um dos livros que eu pedi em parceria com a editora Fósforo. E daí tem esses outros 2 aqui, que eu recebi em parceria com a editora Relicário. O primeiro deles é Os Órfãos, da escritora Bessora, com tradução da Adriana Lisboa. Nem falei a tradução desse outro aqui, né? Deixa eu comentar com vocês. É a tradução da Verena Veludo Papacideiro. Gente, que nome diferente. Tá aqui a tradutora, então, desse livro, que é chinês. Esse outro aqui, então, que eu recebi da Relicário, é um livro que a premissa é a seguinte: nós temos 2 gêmeos nascidos na Alemanha, que tem 8 anos, e é um período aqui pós-Segunda Guerra, então são crianças órfãs. E aí, eles foram escolhidos, junto com outras 81 crianças, para participar de um programa de caridade, e a missão era levar essas crianças para serem adotadas por pais brancos que moram na África do Sul. Então é uma instituição ali, né? A organização responsável tem tendências pró-nazistas, né? Então eles têm esse intuito ali, né, de dar sangue novo, sangue puro para esses pais ali, né? Disseminar essa ideia. Então a gente vai acompanhar a história desses 2 gêmeos que foram levados ali para a África do Sul, foram adotados por esses pais brancos, ouvindo ali nessas visões racistas deles, num período também que a gente está
que o país está vivenciando ali, né, a questão toda do apartheid. Então, a história tem essa premissa. Achei super interessante, acho que é uma discussão que muito me interessa. Eu vi aqui que na orelha do livro, o comentário que tem aqui é da Conceição Evaristo. Então, achei isso super legal também. Então, tô bem curiosa pra entender como que a autora vai abordar esse assunto aqui, quais são as reflexões, as temáticas que ela vai trazer aqui nesse livro. Acho que a premissa é bem interessante, foi por isso que me interessou e quis pedir esse livro. Daí eu também tô com outro aqui, que é o livro A Irmã Menor, um retrato de Silvina Ocampo, que é um livro aí de não ficção, uma espécie de biografia, talvez, que foi escrito, aqui duas autoras que eu tenho muita vontade de conhecer. Então, primeiro, escrito pela Mariana Henriques, que é uma autora que eu tenho muita curiosidade, eu tenho um livro dela aqui, inclusive, deixa eu colocar aqui, ó, esse roxinho que tá aqui, que se chama Nossa Parte de Noite, que tá aqui aguardando pra ser lido, aguardando pra ser sorteado na jarrinha, porque ele tá aqui dentro. Mas tenho muita curiosidade de ler a autora, que é uma escritora argentina. E tem um outro livro dela também, que muito me interessa, que eu esqueci agora, mas que é aquele que tem a capa toda de fogo, tem fogo no título também, enfim. Tenho muita curiosidade de conhecer a autora e recentemente também me interessei bastante em ler a Silvina Ocampo, que é uma escritora que eu não tinha ouvido falar, mas já tinha visto a capa do livro dela em alguns momentos, mas me interessei por ela porque vi ela ser citada em um texto que eu estava lendo sobre a Samantha Schweblin, que é outra escritora argentina que eu gosto muito, uma escritora... uma contista, né, que escreve contos esquisitos, contos estranhos, né, que tem essa pegada bem diferentona, assim, de contos, e vi que a Silvana também tem essa característica, né, e além de ser uma contista, uma grande contista, me parece que uma das mais conhecidas aí da literatura argentina, ela também tinha um passado, uma vida, né, meio estranha. Tinha aí alguns mistérios, alguns segredos, algumas coisas esquisitas ali em torno dela, né. Aqui fala que surgiram vários mitos acerca da vida dela, e o que a Mariana Henriques busca fazer aqui é justamente trazer esse retrato da Silvina. Então assim, achei super interessante, tanto para conhecer a escrita da Mariana Henriques, quanto para saber mais sobre a Silvina, que é uma autora que me interessa. Então esse livro aqui foi publicado nessa coleção Nosotras, da editora Relicário, que é uma coleção que eu amo, tenho adorado conhecer todos os livros dessa coleção. Então tá aqui mais um para fazer a leitura e vou encaixar aí nas leituras de novembro. Então, 3 livros de parceria aí para incluir, junto com os 2 calhamaços que eu estou lendo. Já dava pra ficar por aqui, né? Bastante coisa pra ler, mas não, tem mais leitura pra encaixar. Primeiro aqui, o Meio Sol Amarelo, da Chimamanda. Essa edição aqui é publicada pela Companhia das Letras, com tradução da Beth Vieira. E por que eu vou ler esse livro? Esse aqui participando de uma leitura coletiva, que é da Nina e Suas Letras. Esse livro vai ser lido em novembro e dezembro, então não é pra terminar em novembro. Já até coloquei os post-its aqui separando as metas por semana, e resolvi participar dessa leitura porque eu ganhei o livro. Então a Nina faz sempre um sorteio do livro que vai ser lido, né, no mês seguinte ou nos meses seguintes, nesse caso, e foi a sortuda que ganhou o livro. Então falei, beleza, vou participar da leitura, né, vou aproveitar o embalo e ler junto com todo mundo, então coloquei essa leitura aqui para fazer também. Sei pouco sobre o livro, aqui eu sei que a autora parece que mistura a história de vários personagens, né, conta a história de vários personagens aqui. É uma escritora nigeriana, eu não li nada dela, dos romances, mas já li aquele texto, aquele ensaio dela que se chama Sejamos Todos Feministas. E assim, sei que é uma autora super premiada, conhecida, muita gente elogia, né, acho que o romance dela mais conhecido talvez seja aquele Americaná. Então, curiosa para conhecer a autora, vai ser uma das leituras iniciadas em novembro. E um livro que eu não tenho aqui, mas queria muito encaixar em novembro, é o 3º livro da tetralogia napolitana. Eu terminei o 2º e, assim, queria muito estar com o 3º já na estante para começar a leitura, porque fiquei muito empolgada, gostei bem mais desse 2º livro do que eu gostei do 1º. E queria dar sequência na tetralogia, porque era uma das minhas metas, terminar essa tetralogia ainda esse ano. Então leria agora, o 3º, né, agora em novembro, e o 4º em dezembro. Então assim, tá nos planos adquirir esse livro para encaixar nas leituras também.
Eu vi que também é um livro grande, né? Tem mais de 400 páginas, mas enfim, vou tentar ler. E eu esqueci qual que é o título, mas eu acho que é História de Quem Foge, de Quem Fica. É alguma coisa assim. Inclusive é o título da tetralogia que eu mais gosto. Então, quero tentar encaixar essa leitura. E para finalizar, mais uma leitura coletiva, dessa vez que vou fazer eu e meu namorado, porque terminei de reler O Hobbit agora em outubro, porque ele leu pela primeira vez e daí convenci ele a lermos juntos a trilogia Senhor dos Anéis. Comprei essa edição nova aqui, porque, enfim, eu tenho essa outra aqui, deixa eu pegar, que é essa aqui que foi a que eu li, que tá toda judiadinha, toda marcadinha, e comprei outra pra lermos juntos. Então, vou começar esse livro aqui também. Só que esse aqui, sem pretensão nenhuma de terminar em novembro. Ai, eu não tinha aberto o livro ainda, que lindo. Tem tantas imagens, né? Eu amo essa série. Sem pretensão nenhuma de terminar em novembro. É pra ler no nosso ritmo, enfim. Só vai ser uma das leituras aí que eu vou incluir no meio dessas todas outras, né? Então, gente, é isso. Um pouco ousada mais uma vez, né? Querendo ler muita coisa. Deixa eu ver se eu consigo levantar essa pilha aqui. Peraí, sem derrubar. Opa, aqui. Tudo que eu quero ler, então, em novembro. E ainda tá faltando o livro da tetralogia. Então é isso. Muitíssimas coisas para ler. Mas estou empolgada com todas as leituras, muito feliz com todos os livros que eu tenho aqui. Tô gostando muito dos que eu já estou lendo, que são os 2 calhamaços. E acho que todos os outros também vão ser ótimas leituras. Então tô empolgada. E são esses os planos aí para novembro. Voltamos aí no finalzinho do ano, então, início de dezembro, para programar o que vou tentar ler para finalizar o ano. Quero, inclusive, dar uma revisada nas minhas metas, né? Porque eu tinha as metas de leitura dos 12 livros, né? Para 2025. Acho que algumas pendências aí vão ficar pro ano que vem, não vai rolar. Mas vou ver o que vai ser possível de encaixar em dezembro, de acordo com o que eu tiver lido em novembro. Mas é isso vai ser a conversa aí para um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir esse conteúdo. Me conta aqui embaixo o que você tá planejando ler em novembro. Se você também já tá aí meio apressado, pensando que não vai dar tempo de ler todos os planos. Ou se você não planeja tanto, né? Você só vai escolhendo as leituras. Vamos continuar essa conversa por aqui. Não esquece de deixar uma curtida se você gostou do vídeo, se inscrever no canal se você está assistindo pela primeira vez por aqui ou já assistiu alguns vídeos aí e ainda não se inscreveu. Aproveita para clicar no botãozinho aqui embaixo e acompanhar os próximos conteúdos. Já vai sair vídeo das leituras de outubro, contar um pouquinho para vocês do que eu finalizei nesse mês. E é isso, ficamos por aqui. Desejo boas leituras para vocês e até a próxima. Tchau!